Fala, meus filhos! Como estão? Tudo bem com vocês? Que saudade! Estamos de volta hoje para a gente continuar a nossa aulinha de biogeografia, tá bom? Tranquilão? Vamos lá, vamos continuar? Deixa eu te fazer uma perguntinha para vocês. Vocês, por acaso, já viram esse filme? Com vocês. Ah, Zazu não! Depressinha. Quanto mais cedo chegarmos lá, mais cedo voltamos. Aonde vamos de verdade? É um cemitério de elefantes. Nossa! Zazu! Sei. E como vamos nos livrar do Calau? Bem, Olha só esses dois. Pequenas sementes de romance florescendo na savana. Todo mundo já viu esse filminho, né? O famoso Rei Leão mexe aqui no nosso coração. Teve até um live action que não ficou tão bom assim, mas não deixa de ser o nosso querido Rei Leão. Qual que é a paradinha? Rei Leão, não sei se vocês sabem, mas a maior parte do filme se passa onde? Na savana africana, lugar onde a gente tem elefante, aqueles elefantes gigantes, girafas, como essa girafa muito louca aqui, ó. A gente tem um leão e tudo mais. E como? Aquele lugarzinho lá, ó, que por causa do seu clima tropical ali, ó, muito tropical, muito continental, vai ter aquele tipozinho de vegetação que a gente vai observar no filme. E professor, a gente não tem um clima tropical continental assim no Brasil também, ali perto de Brasília, ali no meio do Brasil? Pô, esse é o meu filho bravo, exatamente. A gente tem um clima quase que idêntico, assim, muito parecido com o clima lá da savana africana. Ué, então a gente vai ter uma savana no Brasil? Vai, exatamente. E a gente chama com o nome brasileiro, né? Especificamente, o nome desse bioma pra gente que tem essa vegetação de savana é a nossa, no caso, é o nosso cerrado. Tá bom, meus filhos? Olha só como é que é o climazinho lá. Olha só o climograma. Mês mais quente, 26 graus ali, ó. Mês mais frio, 21. Opa, é quente o ano todo. Mas chove o ano todo? Chove muito no verão. Agora no inverno já não chove tanto assim. Então eu tenho muito sol, mas eu já não tenho tanta chuva assim. Então eu não vou ter uma vegetação tão densa, tão desenvolvida igual a da floresta amazônica. Vai ser diferente, ela vai estar muito adaptada a esses dois tipos de estações, uma estação muito quente, muito úmida e uma outra muito quente e já não tão úmida assim. É muito legal que se você for lá no verão, como é que vai estar a vegetação? Verdinha. Agora se você for lá no inverno, já vai estar seca, ela já vai estar lá, ó, tipo um coral, um amarelado, porque ela perdeu grande parte da sua umidade, tá bom? A gente dá o nome dessa vegetação de vegetação tropófila. Nada mais é que essa vegetação adaptada a uma variação de umidade ao longo do ano. Está acostumada com uma parte quente e está acostumada com uma parte seca, sempre com essa alternância de umidade, tá bom? Além disso, como eu não tenho muita água ali disponível, a vegetação não vai ser muito densa, ela não vai conseguir se desenvolver igual a floresta amazônica. Ela vai ser mais espaçada, vai ser uma vegetação arbustiva, mais espaçada um pouco. Professor, o que é arbustiva? Arbustiva nada mais é que árvores de pequeno porte, árvores menores. Então a gente vai olhar para aquela paisagem, o que a gente vai ver? A gente vai ver árvores um pouco menores e mais espaçadas. E o chão? O chão cheio de gramíneas. Sempre vai ter gramíneas, sempre vai ter grama naquele chão, tá bom? Além disso, uma característica muito marcante desse lugar é que o solo é muito ácido. O solo é ácido e isso, juntando com a condição climática, vai gerar esse tipozinho de vegetação. Dá uma olhada só nesse tipo de planta. Por causa disso, os galhos, o caule e tudo mais, eles vão ser retorcidos por causa dessa falta de nutrientes, por causa dessa falta de água constante, tá bom? Tranquilo? Além disso, as folhas vão ser um pouco menores. Por que a folha grande, ela era grande? Porque na Amazônia, ó, tem água beça para perder, não tem problema. Ali já não pode perder tanta água assim. Então a folha também se adaptou, ela é um pouco menor. Ela é um pouco menor, ela é um pouco mais cascuda. E uma questãozinha
muito maneira do Cerrado é que, por exemplo, putz, você tá no Cerrado, rolou um incêndio. Não necessariamente alguém colocou. É muito comum a ocorrência de incêndios naturais naquele lugar. Tranquilo? Imagina só um lugar lá no inverno que é quente pra caramba e é seco. Pô, faísca ali, ó, lambeu tudo. Não quer dizer que não existam incêndios legais, pelo contrário, existem muitos. Mas os incêndios, eles são uma característica natural do Cerrado. Tá bom, meus filhos? Tranquilo? E aí isso, por exemplo, faz com que as cascas das árvores sejam mais grossas, exatamente para aguentar esses incêndios. Por isso que a gente tem gramíneas no chão. Como rola sempre muito incêndio, não deixa ter um desenvolvimento arbóreo muito grande. Tá bom, meus filhos? Todo mundo anotou? Todo mundo pegou isso? Olha só como é que a gente vê isso na paisagem. Olha como é que a gente vê isso na vegetação. Olha como é que a vegetação é cheia de gramínea no chão. Olha como é que as árvores são retorcidas. Olha o nosso querido Rei Leão, nosso querido Simba, aí dando uma caminhada na savana africana. Pô, não é quase nada diferente da savana brasileira. A grande diferença, no caso, é que lá eles têm mais animais de grande porte, né? Eles têm girafa, tem leão, eles têm elefante. Aqui a gente já tem um pouco menos, mas o tipo de vegetação é a mesma, tá bom? Tranquilo, meus filhos? E qual que é a grande questão hoje do Cerrado? O Cerrado é um bioma lindo, tem as paisagens mais lindas do Brasil, as chapadas. Só que qual que é a questão? Lá no Cerrado, por causa do avanço do que a gente chama de fronteira agrícola, ou seja, tem cada vez mais pessoas plantando, tem cada vez mais pessoas praticando a agricultura naquele lugar. Na verdade, cada vez mais pessoas não, cada vez mais empresas. Mais para frente a gente vai falar disso melhor, mas grande parte do desmatamento de lá está acontecendo por causa do que a gente chama de avanço da fronteira agrícola, principalmente por causa da soja, tá bom? E por causa disso, o Cerrado já perdeu mais de 50% da sua vegetação nativa, o que é muito trágico, e acabou classificando ele como um hotspot. Como assim hotspot, Pinto? É aquele hambúrguer que a gente bota lá no micro-ondas e come quando a gente não sabe fazer comida? Não, isso é Rocket Pocket. Hotspot é essa classificação que a gente dá quando um bioma está absurdamente degradado, já perdeu mais de 50% da sua biodiversidade. No Brasil a gente tem principalmente dois, a Mata Atlântica e agora o Cerrado. Tá bom, meus filhos? Vamos passar? Qual que é a paradinha? Vamos agora para um outro biomazinho que é muito xenené, é muito mais ou menos. Olha só, esse eu passei. Quando eu peguei o ônibus para ir lá pro Chile, eu lembro que eu tava olhando assim pela janela, do nada começou a ficar um bagulho muito sem graça. Parecia a tela do Windows, já viu a tela do Windows? Que é aquele campo verdinho sem merda nenhuma. Eita, desculpa. Sem nada. Exatamente. Eu olhava, eu acho que eu fiquei mais ou menos umas 18 horas olhando para esse mesmo tipo de vegetação. E qual que é a paradinha? Aí a gente já tá falando do nosso querido Pampa, dos pampas sulinos, também pode ser chamado de pradarias ou estepes. Meus filhos, vamos olhar o clima. Olha onde que tá o mapinha. Ó, lá no sul do Brasil. Lembra? Latitude é bem mais alta. Opa! Clima ali, ó, subtropical. Como é que é? No verão é até quente, mas no inverno, no inverno é muito frio. Então vamos colocar ali que a quantidade de sol mais ou menos é média para baixa. E as chuvas? As chuvas são constantes, isso é legal. Chove o ano todo. Mas não chove muito o ano todo, ó. O mês que mais chove ali, ó, 100 milímetros de chuva, o que não é muito. Então, apesar das chuvas serem constantes, elas não são abundantes. Chove direto, mas não chove muito, tá bom? Essa aqui é a ideia, sempre chovendo em pequenas quantidades. Pô, então não tem muito sol, não tem muita chuva, o que vai acontecer? A vegetação ela não vai crescer muito, eu vou ter pouca vegetação, tá bom, meus filhos? Tranquilo? E aí, olha só como é que vai ser. Olha essa imagenzinha que eu tirei lá da janela do ônibus. Olha que bioma sem graça. É um campo gigantesco com uma árvore ou outra perdida no meio.
É basicamente isso. A gente fala aqui nos Pampas ali, ó. A gente tem um bioma marcado pelo quê? Por gramíneas. Por gramíneas e por plantas rasteiras. Sempre que falar gramíneas ou herbáceas, de certa forma, a gente está falando dessa vegetação muito rasteira assim, tá bom? Tranquilo? E aí, vamos lá. Uma questão que a gente tem aqui nos Pampas, que é legal, qual que é a parada? A gente fala que esse bioma, ele tem uma vocação natural, entre aspas, para a pecuária. Por quê? Pô, como é que é o boi? Onde que o boi fica? O boi não fica no pasto? Mas o Pampa já não é um pasto gigantesco? Então, pô, perfeito. A casa do boi. Não é à toa que o churrasco mais famoso do Brasil não é o churrasco carioca. A gente acha que tudo gira em torno da gente, né? É o churrasco gaúcho, que está muito próximo ali do churrasco argentino, a carne com corte grosso. Existe uma cultura do churrasco lá. Exatamente porque era uma região muito marcada pela pecuária, desde o início da sua ocupação, tá bom? Só que, no caso, essa pecuária, ela gerou alguns problemas naquele local. Um problema que a gente pode falar é a arenização. Basicamente, grandes quantidades de areia que estão ali soltas por causa que o gado já comeu muito pasto, já comeu muita graminha, deixou vários buracos ali expostos. Aquela terra, aquela areia fica solta e grandes quantidades vão voando e vão parar nas cidades. Isso é o que a gente chama de compactação do solo. Imagina só, por exemplo, uma festa num apartamento. Se você tem uma festa no apartamento, você pode chamar o quê? 10, 12, 15 pessoas. Mas você não pode colocar 100 pessoas dentro do seu apartamento. Por uma questão de peso. Pode pesar e pode o teto romper. No solo é mais ou menos a mesma coisa. Se você colocar ali, 2.000 bois num espaço pequenininho, aquele solo ele vai afundar. Quando ele afundar, ele tem vários espacinhos dentro dele que vão se fechando e o solo ele perde a capacidade de armazenar água. Já viu quando você deixa cair, por exemplo, um guaravita na praia? Aquela água ela entra ali dentro da terra? Então, nesse tipo de terra, é porque a terra ela tem vários espacinhos ali que estão disponíveis para ter ar ou ter água. Quando você tem muito gado em cima, é como se você estivesse espremendo aquela terra e você acaba com aqueles espacinhos que existem ali. E isso gera problemas para a vegetação que tentar se estabelecer ali. Como é que ela vai retirar a água, por exemplo? Grande parte da água vem ali do solo, tá bom? Tudo bem? Todo mundo entendeu? É um bioma chato, que é um campo grandão, tinha uma vocação para pecuária e, além disso, tem alguns problemas. A questão da arenização, ali que o solo está muito exposto e grande parte daquela areia é levada pelo vento para as cidades, e a compactação do solo, que o solo ele vai perdendo esses espaços de armazenamento de água por causa do peso do gado naquele lugar. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu? Todo mundo pegou? Podemos prosseguir? Faltou um pedacinho ali, hein? Qual é a questão? Plantação de eucalipto lá no sul, lá nos Pampas. Por que isso é um problema? Estão colocando uma planta que não é de lá e uma planta que consome muita água. Então, várias florestas de eucalipto estão sendo plantadas e está consumindo mais água do que deveria, está secando os aquíferos, aquela água subterrânea daquela região ali, tá bom? Essa é uma questãozinha importante naquele lugar. Continuar aí. Olha só, já viram esse filme? Esse filme é uma obra do Brasil, assim. O Brasil, se ele produziu alguma coisa boa, foi esse filminho aí que vai passar agora. Eurico já sabe que eu tô me encontrando com outro homem. Que homem é esse? Você, meu bem. Vixe Maria, é mesmo? Sus, perdi até a convicção. Chegue mais perto pra certeza voltar. Prefiro ficar na dúvida. Não se preocupe com o Eurico, não. Porque já tá conformado. Que nada, a essa altura ele deve estar tentando me matar. Para, meu parceiro! Não, me deixa de aferreio. Eurico não sabe que você é meu amante, não. Na última hora eu descobri uma armadilha dele, dei endereço do nosso encontro errado. Ele vai passar a noite esperando a gente por lá.
incrível que a gente viu aí se chama O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Era uma peça, foi adaptada para cinematografia e é a coisa mais incrível do mundo. Já virou minissérie da Globo. Quem puder, assista. E qual que é a paradinha? Por que eu coloquei ele? Repara no cenário, repara no fundo. Se passa no sertão nordestino, no nosso próximo bioma que a gente vai falar, que é o bioma da Caatinga. Caatinga, não é essa Caatinga. Caatinga é basicamente o nome desse bioma, que é o único bioma que é exclusivamente brasileiro, só tem no Brasil. Muito maneiro, né? Lembra que a gente até explicou já lá em clima que por que o sertão é tão seco? Olha o climograma! É quente pra caramba e quase não chove, chove muito pouco. Muito sol, pouca chuva, o que vai gerar? Pouca vegetação, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Observa no filme depois como é que é a vegetação e olha só, coloquei umas fotinhas pra gente. Essa vegetação vai ser adaptada exatamente a isso, a longos períodos de escassez hídrica. É diferente da do Cerrado. A do Cerrado ela está acostumada a um período que chove, maneiro, e um período que não chove. Essa não, ela está acostumada a longos períodos de seca. A gente chama esse tipo de vegetação xerófita. Xerófita, tá bom? E olha só, quando eu falei pouca vegetação, olha como, da mesma forma que o Cerrado, é uma vegetação mais espaçada, é uma vegetação marcada por arbustos pequenos arbustos, né, árvores pequenas. E, principalmente, a cara do Cerrado, que todo mundo aí já teve em algum dia na vida, já ganhou em feira de escola, sorteio, que é o cacto. O cacto é muito maneiro, né, porque o cacto é exatamente esse tipo de planta que é adaptado a falta d'água. Não sei se alguém tem cacto, mas qual que é o legal de cacto? Que você não precisa praticamente cuidar. Deixa ele aí parado e rega de 30 em 30 dias, 25 em 25 dias. Ele é exatamente para isso. Ele está acostumado à falta de água. A vegetação ali da caatinga vai ser uma vegetação espinhenta, igual o cacto. O que é o espinho? O espinho é uma folha que sofreu modificações para evitar a perda de água. Laiana vai falar isso melhor para vocês. Mas é exatamente por isso que essa vegetação é tão espinhenta, porque o clima é seco. Os espinhos um dia foram folhas, tá bom? Tranquilo? Além disso, olha que legal. É muito comum lá as raízes das plantas serem extremamente profundas, porque nenhuma planta vive, por exemplo, totalmente sem água. É impossível. Não tem como viver totalmente sem água. Nenhum ser humano. A gente precisa de água para sobreviver. Alguns tipos de vegetação animais precisam mais que outros. Essa, no caso, é uma das que precisam menos. Mas ainda assim precisam. E como que elas vão conseguir, professor? Como que elas vão conseguir, Piu Piu? Elas vão lançar... mãe, eu não acredito que você fez isso. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não vai. Agora vai. E como é que eles conseguem água se lá, por exemplo, não chove praticamente? Através das raízes. As raízes são profundas para alcançar aquela água que está lá no subsolo. Aquela água que a gente chama de lençol freático, tá bom? Por isso as raízes são grandes. De lá que eles tiram a maior parte da água que eles utilizam nos períodos em que não chove. Quando fica 8, 9, 10 meses sem chover, a água está vindo de lá, tá bom? Tranquilo? E acho que é basicamente isso. A gente também pode falar que é uma vegetação caducifólia, né? O que é caducifólia? Por exemplo, já viu aquela imagem bem clichêzona naqueles filmes americanos que no verão as árvores têm folhas verdes e bonitas e aí no outono as folhas começam a secar, no inverno as folhas caem, na primavera as folhas vão florescendo, as árvores vão florescendo e no verão as folhas já estão lá. É mais ou menos isso. Caducifólia é essa vegetação, o que ela faz? Ela perde a folha dela na estação seca,
para evitar a perda excessiva de água. É uma adaptação àquele clima. Tá bom? Todo mundo pegou? E, igual o outro, tem a questão da casca grossa. Elas têm uma camada maior. Isso evita também a proteger contra incêndios e contra a falta d'água. Tem vários filmes que mostram a caatinga de uma forma sensacional. A caatinga talvez seja o bioma mais trabalhado na literatura, na arte brasileira, porque sempre foi cheio de misticismo, sempre foi cheio de determinismo geográfico, a gente fala isso melhor numa outra hora, sempre foi cheia de uma visão que a gente tinha do coitado, do sertanejo. Ó, aqueles romances que falam de imigração, como Vidas Secas. Tem um poema que é lindo, se chama Morte e Vida Severina. Fizeram um filme que você pode, por exemplo, pegar o livro e ir lendo durante o filme. Ele é sensacional. O Alto da Compadecida, que eu já falei. Os Sertões, do Euclides da Cunha. Sensacional, a coisa mais linda do mundo. Outra paradinha também, uma animaçãozinha que fizeram há pouco tempo atrás. 10 minutinhos de animação, nível Disney, assim, muito, 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 muito bom. Se chama Calango Lengo. É um calango que ele está vivendo ali no sertão e aí mostra exatamente a vegetação, como que é a vida seca. É muito maneiro. Recomendo vocês verem um pedacinho desse. Vou até colocar um pedacinho pequenininho para vocês assistirem. Depois vocês assistam lá, se vocês quiserem. Vai ter atividadezinha, é uma boa recomendação. Tá bom? Vamos lá? Prosseguindo. Já falamos de todos esses anteriores. Agora a gente vai falar de um que é um pouquinho diferente dos outros. É o que a gente chama do nosso Pantanal. Tá bom? O Pantanal, olha só, ele é o único bioma que a gente não define pela sua fisionomia, pela sua forma, pela sua aparência. Por exemplo, a Amazônia a gente definiu ela porque a gente falou, ela é uma floresta ombrófila porque a Amazônia tem árvores muito grandes, com folhas muito largas e verdes o ano todo. A gente falou, pô, a caatinga tem aquela vegetação dela porque é muito seco e vai fazer o quê? Vai fazer com que a vegetação ela tenha poucas folhas, ela seja muito retorcida, ela seja adaptada a essa falta de umidade. E no Pantanal? Como é que vai ser no Pantanal? No Pantanal vai ser diferente. O bioma ele não vai se definir pela sua vegetação, e sim pelo que a gente chama da sua bacia de inundação. Ele é caracterizado, o que determina aquele tipo de bioma é as enchentes dos rios que por ali passam. Grande parte do ano aquele bioma ele tá cheio, ele tá, como é que eu posso dizer, quase que submerso, e a vegetação ela vai se adaptar a esse tipo de terreno. A vegetação ela vai ser adaptada a por exemplo, locais com muita água, tá bom? Vegetações que a gente chama de vegetações higrófilas. Então, por exemplo, no Pantanal, a gente pode encontrar vegetação que tem na floresta amazônica, ou seja, árvores muito grandes. A gente pode encontrar vegetação do cerrado, árvores mais retorcidas. A gente pode encontrar gramíneas, a gente pode encontrar aqueles campos, aquelas estepes. A gente pode encontrar tudo isso. O lance é que os que vão existir ali, eles vão ter uma maior adaptação a esses períodos de enchentes, tá bom? O que define esse bioma é a sua bacia de inundação, são as suas cheias periódicas. E como você vai ter de tudo um pouco ali, o que a gente fala? É um bioma que tem uma grande biodiversidade. Tranquilo? E basicamente os rios que influenciam aquele lugar são os rios Paraguai e Guaporé, ali na bacia do Rio da Prata. Vou botar uma fotinha, eu passei por ali, eu fiquei pasmo quando eu passei, porque o rio dava para você olhar e confundir com o mar. Você fala assim, caraca, que bagulho gigantesco, parece que eu tô no mar. Não, mas é só um rio. Quando ele enche, alaga tudo. Tudo. Olha que maneiro essas fotinhas que tem aí da galera passando, por exemplo, no meio da água. Lá vai ser muito comum a presença de jacarés
Não é à toa que a gente fala que os jacarés vivem nos pântanos, tá bom? Tranquilo, todo mundo pegou? Essa que é a ideia. Diferente dos outros, a gente define a Amazônia, as florestas, as savanas, a caatinga pela sua forma. O Pantanal não. O Pantanal te define pela sua inundação. Tranquilo? Todo mundo pegou? Mas tá bom, meus filhos. No mais, é isso. A aula foi um pouquinho mais longa, mas a gente acabou falando do Brasil inteiro, tá bom? Um beijão pra vocês. Uma boa semana. Se cuidem e tô morrendo de saudades.